Louvado seja o nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãs, ouvinte. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor, nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Nessa tarde de oração, estamos no 4º dia da semana de oração por restituição. Amém? Estarei orando daqui a pouco, vou estar na oração, orando pelas suas vidas, orando pelo pedido de oração. Amém? Mas nesse momento eu quero falar sobre os milagres, ou seja, alguns milagres que Jesus fez quando estava aqui na terra como homem, e dizer que Jesus continua fazendo milagre. Jesus, ele esteve aqui na terra. Antes de vir para a terra, ele já existia ao lado do Pai, porque ele é o Filho unigênito do Pai. A palavra unigênito quer dizer o único Filho de Deus. E Deus, por amor a mim, amor a você, mandou então o seu Filho Jesus vir à terra, nascer, crescer, realizar a obra e ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia para nos garantir a bênção da vitória. E nessa tarde eu quero falar de alguns milagres que Jesus fez quando estava na terra como homem, e ele continuou fazendo milagre. Quando ele estava aqui na terra, ele realizava milagre colocando as mãos sobre as pessoas, ele ordenava a doença embora. Hoje ele continuou fazendo milagre. Como? Através da igreja, através daqueles que faz parte da igreja, porque a igreja é a continuidade do ministério de Jesus. Assim como o Espírito Santo de Deus estava em Jesus realizando milagre, nós podemos observar pela Bíblia que tudo que Jesus fez foi através do Espírito Santo. E após Jesus ressuscitar e voltar para o céu, o Espírito Santo então foi enviado para substituir Jesus. O Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus. Assim como ele usou Jesus Cristo para curar, hoje o Espírito Santo usa a igreja. Nós podemos observar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo para curar os enfermos e para andar fazendo bem. E quando Jesus volta para o Pai, o Espírito Santo vem. Agora, assim como o Espírito Santo estava em Jesus como homem, o Espírito Santo está na igreja. Então Jesus continua operando através do Espírito Santo na vida da igreja, confirmando o poder e a autoridade do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi a multiplicação, ou seja, a transformação da água em vinho. Interessante este primeiro milagre, porque Jesus, ele foi batizado nas águas, não tinha pecado. Mas se ele não tinha pecado, por que ele foi batizado? Sendo que o batismo é para arrependimento dos pecados. Sim, Jesus foi batizado para nos dar o exemplo que como homem, como ser humano, precisamos ser batizados nas águas.
porque o batismo simboliza o sepultamento do pecado e a ressurreição de uma nova criatura. Isso encontramos escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. E Jesus, ao sair da água, ele vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ele passa 40 dias, 40 noites, ali no monte, buscando a presença do Pai e jejuando, e vence ao diabo. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, também fala da tentação de Jesus. E após 40 dias de jejum, ele desce do monte e começa a escolher os seus discípulos e começa a pregar. A primeira pregação de Jesus está escrito em Mateus capítulo 4, verso 17, quando Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele vai escolhendo homens para ajudar na sua obra. E até que um dia, então, Jesus foi convidado para uma festa de casamento que a Bíblia chama bodas, festa das bodas, que é um casamento. E Jesus foi convidado para essa festa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, a festa de casamentos, querido, não era como hoje. A festa de casamento, o máximo hoje é um dia. O noivo casa, dá um jantar, dá um almoço, e cada um para sua casa. Na época de Jesus, antes de Jesus também, a festa de um casamento durava 7 dias. Isso você pode conferir no livro de Juízes, capítulo 14, o casamento de Sansão. E Jesus foi convidado para essa festa de casamento, que durava 7 dias. E esta é a razão porque acabou o vinho, porque era 7 dias de festa. E o texto diz assim, no Evangelho de João, capítulo 2: e ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali Maria, estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Ou seja, acabou o vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sim, a mãe de Jesus disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabia o servente que tinha tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amados, este texto mostra que o que Jesus faz é melhor do que as coisas dos homens. Observa que este milagre Jesus fez transformando a água em vinho. Algo é importante a se observar aqui. Por que o primeiro milagre de Jesus foi feito justamente em uma festa de casamento? Porque o Senhor Jesus Cristo,
ele é aquele que dá alegria ao casamento, à família, porque aqui o vinho é símbolo da alegria. Eu quero dizer para você, se há momento de tristeza no seu casamento, convida Jesus, porque Jesus foi convidado para estar nesse casamento. E o vinho acabou e ele faz um milagre, transformando a água em vinho. E o mestre Sala experimentou o vinho que Jesus fez e disse: espera aí, a festa hoje está ao contrário, a festa é diferente, porque primeiro as pessoas bebem o vinho melhor, para depois servir o mais inferior. Mas hoje vocês fizeram o contrário, vocês serviram o inferior para agora servir o melhor, porque ele não sabia que foi Jesus que multiplicou. Eu quero dizer, foi o primeiro milagre de Jesus. Isso mostra, sabe o quê? Aquilo que Jesus faz é melhor para a nossa vida. Este foi o primeiro milagre. E Jesus continuou fazendo milagres e maravilha. Jesus continuou operando grandes coisas. Essa mensagem está escrita no Evangelho de João, capítulo 2, a respeito da transformação da água em vinho. Eu quero deixar o relato de mais um milagre que Jesus fez, também sobre uma mulher que era paralítica, ou seja, uma mulher que andava curvada, uma mulher que andava sem olhar para cima, porque ela não conseguia. E Jesus então um dia encontrou com ela e curou essa mulher. Só que a doença dessa mulher era um espírito de demônio que estava na vida dela, que não deixava aquela mulher andar direito, ou seja, andar como nós andamos normalmente. Ela andava curvada, ela não conseguia olhar para a face das pessoas, ela não conseguia olhar para o céu, ela só andava olhando para o chão. É isso que o diabo faz com as pessoas, andar de cabeça baixa. Veja bem, aqui em Lucas capítulo 13, versículo 10 a seguir diz: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, clamou, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Observa, Jesus estava ali na sinagoga dos judeus, e estava essa mulher. Ela tinha um espírito de enfermidade. Meus amados, tem doença que não é para médico, porque tem doença que é um demônio, é um espírito de enfermidade. E aquele espírito não deixava aquela mulher andar direita, ela não podia endireitar, ela só andava curvada. E Jesus, chamando aquela mulher, disse: vem aqui, mulher. E colocando as mãos sobre ela, repreendeu aquele espírito de enfermidade. E aquela mulher se endireitou e glorificava a Deus. Este milagre nos mostra que Jesus Cristo, Ele tem poder também para curar as doenças espirituais. Tem doença que os médicos podem resolver, são doenças físicas. Mas quando é a doença, o problema é espiritual, é só Jesus. Então essa mulher foi curada por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando dos milagres de Jesus. Ele operou maravilha, e Ele continua operando maravilha, porque Ele deu autoridade para a igreja, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônio. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Se pegar na serpente, não fará dano algum. E porão as mãos, colocarão as mãos sobre os doentes e os curarão. É a ordem de Jesus. Outro milagre que Jesus fez: um homem que andava mendigando, pedindo esmola,
E essa passagem é muito interessante, que me chama a atenção. Era um cego, ele pedia esmola. E quando ele ouviu o barulho da multidão, porque aquele homem era cego, mas ele ouvia. E quando ele ouviu aquele barulho daquela multidão, ele pergunta: o que é isto que passa aí? Alguém disse: é Jesus, o Nazareno. Aquele homem estava ali para pedir uma esmola. Aquele homem estava ali para pedir esmola às pessoas. E quando disseram é Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém no meio daquela multidão mandou ele ficar quieto, mas ele gritava mais alto ainda, porque é assim, meu amado, quando nós queremos um milagre, não podemos ser intimidados por ninguém, não podemos aceitar ninguém nos atrapalhar. E aquele homem gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus disse para alguém: vai lá, chama ele, fala que eu estou chamando. E alguém foi o buscar e disse: levanta-te, ele te chama. E ele veio. E quando ele veio, ele para em frente de Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aquele homem estava ali para pedir uma esmola. Aquele homem estava sentado ali, mendigando, pedindo esmola. E agora está frente a frente com Jesus, ouvindo o barulho de uma grande multidão. E Jesus faz pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aquele homem poderia dizer para Jesus: Senhor, pede para essa multidão levantar uma oferta para mim. Pede para essa multidão me dar uma esmola. Se cada um me der um pouquinho, já dá para me passar alguns dias sem sair para a rua. Mas não, amado, ele esqueceu da esmola. Sabe por quê? Quando ele ouviu falar de Jesus, ele sabia que o milagre era mais importante do que esmola. Aquele homem esqueceu que ele estava pedindo esmola, e ele começa a dizer: tem misericórdia de mim. E quando Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele poderia dizer: Senhor, fala para esse povo me dar uma esmola. Eu tenho certeza que se Jesus manda aquele povo ajudar aquele cego, ele ia levar muito dinheiro para casa aquele dia. Mas ele disse: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Jesus disse: então veja. E ele passou a ver e começou a andar a seguir a Jesus. Sabe o que significa isso, meu amado? Esse milagre de Jesus? O milagre que vem de Deus é melhor do que a esmola dos homens. Não se conforme com as migalhas. Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Isso está escrito em Lucas capítulo de número 18, versículo 35 ao 43, o cego de Jericó, que diz: e aconteceu que chegando ele de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendia para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou, mandou-lhe que trouxesse, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Jesus, ele faz milagre. Nesta mensagem eu aprendo que o milagre de Jesus é mais importante do que a esmola do homem. Busca Jesus Cristo. Ele pode fazer um grande milagre na sua vida e nunca mais você depender das esmolas dos homens. Louvado seja o nome de Jesus. Essas são as coisas que Jesus andou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso. Vamos falar de outro milagre que Jesus fez também. O milagre de um paralítico de Cafarnaum. Esse milagre também me chama a atenção, porque Jesus estava numa casa, e a casa estava super lotada, muita gente, porque aonde Jesus estava a multidão.
E havia um homem paralítico naquela cidade, mas também havia 4 homens. 4 homens. Esses 4 homens me chamam a atenção. Isso mostra pessoas que estão preocupadas com a vida do próximo. Esses 4 homens nos dão um ensinamento que nós devemos preocupar com a vida daquele que está passando necessidade. Havia esses 4 homens, combinaram entre si e disse: vamos levar o paralítico até Jesus, vamos ver se ele aceita, vamos falar com ele, se ele aceitar nós leva ele. A Bíblia não revela os detalhes, mas eu estou dizendo, eles chegaram, esses 4 homens lá na casa do paralítico, e disse: olha, nós viemos aqui e nós queremos levar você lá na casa. Jesus está lá numa casa fazendo um culto, pregando, curando. Nós queremos levar você nesta casa, você quer ir? Nós te leva. Tá bom, vocês me levam, leva. Imagine comigo, 4 homens carregando o paralítico numa cama, atravessando rua, não sei a distância da casa do paralítico até onde Jesus estava, não sei se 2, 3 quarteirões, mas lá vai aqueles 4 homens carregando o paralítico na cama. Mas para a infelicidade deles, quando eles chegaram na casa, não tinha como entrar pelas portas, porque a casa estava superlotada. Não tinha espaço para entrar com uma cama. Aí aqueles 4 homens tiveram uma ideia: nós não podemos levar esse homem para casa do jeito que está. Já nós trouxemos ele, então vamos dar um jeito de fazer ele chegar até Jesus. Mas o que nós faz? Faz assim: vamos subir lá, sobe na casa, a gente tira as telhas, a gente faz um buraco aqui, faz o que for preciso. Depois a gente fala para o dono da casa que a gente arruma. O importante é o homem ser curado. E eles subiram lá e tiraram, abriram um buraco na casa, no telhado, e quem sabe 2 ficou embaixo, 2 em cima, e levanta a cama em cima da casa, e amarra com a corda e vai descendo a corda bem aonde estava Jesus, e o paralítico fica bem exatamente no meio da multidão aonde estava Jesus pregando. E quando Jesus vê a cama parar em sua frente com o paralítico, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí os religiosos que estavam lá também, tinha um monte de religiosos que acompanhavam Jesus, sabe para quê? Para criticar Jesus. Tem gente que ele é religioso, mas ele só sabe criticar. E aí, meus amados irmãos, ouvintes, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Aí o religioso falaram assim: olha, ele está blasfemando contra Deus, porque o único que pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus, que conhece o pensamento, Jesus falou assim: por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão pensando mal no seu coração? Para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecado. Olhou para o paralítico e disse: tomem, levanta-te, toma a tua cama e anda. O paralítico levantou no meio da sala da casa, andando, pegou a sua cama e sai pela porta e vai embora. Amados, isso mostra para nós a fé daqueles 4 homens. Devemos ter atitude de ajudar quem precisa, e quem faz o milagre é Jesus. Jesus fez esse milagre na cidade de Cafarnaum. Esta mensagem está escrita no livro de Mateus, capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo de número 8, que diz: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfemou. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais maus em vosso coração? Pois que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão teus pecados, ou levanta e anda. Mas
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão vendo isto maravilhou-se, glorificou a Deus que dera poder aos homens. Veja, amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele operou um grande milagre. É apenas uma meditação, tem muito, se eu fosse ficaria aqui muitas horas contando. E qual foi o último milagre de Jesus? Eu queria registrar esta mensagem, o primeiro e o último milagre de Jesus. O primeiro foi a transformação da água em vinho. E o último milagre de Jesus, antes de ser crucificado, ele operou um grande milagre. Sabe o que? Colando a orelha de um soldado no seu devido lugar. Jesus foi preso ali no Getsemane. Depois de passar algumas horas em oração, Jesus fala para Pedro: Pedro, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus, terminando de orar, chega uma multidão para prender Jesus. E quando a multidão chegou para prender Jesus, Jesus foi traído por Judas. Judas deu um beijo, e o soldado então lançaram mão para prender Jesus. E quando o soldado for prender Jesus, Pedro arranca a espada e corta a orelha direita de um soldado. Pedro não deu a pena para tirar a orelha. A intenção de Pedro era outra, mas eu acredito que o soldado foi esperto, afastou a cabeça e a espada pega na orelha, e a orelha do soldado cai no chão. Jesus poderia falar para Pedro: Pedro, termina de fazer o resto. Tá certo, Pedro, fez bem. Obrigado, Pedro, por me defender. Não. Jesus disse: Pedro, não faz isso, Pedro. Guarda a tua espada, Pedro, porque quem fere com a espada ferirá. Eu não poderia, Pedro, pedir ao meu pai para enviar uma legião de anjos e me defender? Como queria cumprir as escrituras? Aí Jesus pega a orelha do soldado e coloca no lugar, e não ficou cicatriz. Esse foi o último milagre de Jesus, colando a orelha do soldado que Pedro havia cortado. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, versículo de número 47, a seguir, que diz: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12 que chamava Judas, ia diante dele, chegou-se a Jesus para o beijar, e disse-lhe Jesus: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele, o que iam suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então nós vemos aqui o servo do sumo sacerdote. Não faltou pouco para ele perder a vida. Mas Jesus fez um milagre e pegou a orelha daquele homem no chão e coloca no lugar. Eu acredito que esse homem se converteu. A Bíblia não fala, mas eu creio receber um milagre desse. Imagina você perder a orelha. Imagina alguém cortar a sua orelha e Jesus pegar a sua orelha e colocar no lugar sem ficar cicatriz. Dá para servir a Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Falei do primeiro milagre, que foi a transformação água em vinho, e o último milagre antes da crucificação foi restaurar a orelha do servo do sumo sacerdote. Que Deus abençoe. Eu só fiz essas colocações para mostrar para você
que Jesus tem poder para fazer milagre. Os mesmos milagres que ele fez no passado, ele pode fazer ainda hoje. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, no nome santo de Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essas palavras de reflexões sobre este milagre. Amado, querido Deus, querido Pai, abençoando, Jesus querido, a cada pessoa, meu Deus, cada inscrito nesse canal. Senhor, que a misericórdia divina, que a bênção seja sobre cada um de nós. Nos ensina a confiar mais em Ti e crer mais no poder da oração. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, aumente a nossa fé para continuar buscando Teus milagres. Assim, Jesus, eu oro nessa tarde, pedindo a bênção do Senhor sobre a minha família, sobre a família do Teu filho e da Tua filha, e que as bênçãos divinas sejam sobre nós, desde agora para todo sempre. Amém, Senhor Jesus.